Olá, alunos do terceiro ano, agora a gente está iniciando o nosso quarto bimestre. Então, o nosso quarto bimestre, como é matéria menor, vai ser dividido apenas em 3 partes. Então, qual é o objetivo do nosso quarto bimestre? O objetivo é estudar o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. De acordo com o currículo, o quarto bimestre terceiro ano tem como objetivo, então, compreender o território do estado do Rio de Janeiro, relacionando as suas características históricas, físicas e socioeconômicas, identificando as particularidades regionais dentro do nosso estado, como foi a sua ocupação e os principais problemas ambientais aí. Então aqui você tem a bandeira do estado do Rio de Janeiro e aqui você tem o brasão do estado do Rio de Janeiro. O brasão aqui, o fundo é branco, A gente colocou o fundo preto aqui porque o nosso estado está de luto por causa do Covid-19, por causa da corrupção, a gente tem um governador que vai cair, etc. Então vamos lá. Aqui é o mapa do estado do Rio de Janeiro. O nosso estado tem 92 municípios. Você nem fazia que o estado do Rio de Janeiro tinha isso tudo de município, Dividido aí em 8 regiões. Então, as linhas vermelhas aí são as principais rodovias, Quanto mais grossa aí, mais. A gente tem o Rio Paraíba do Sul, que é o principal rio aí do nosso estado. E tem algumas cidades que você não faz nem ideia que existe, Por exemplo, aqui na ponta, quase chegando lá no Espírito Santo, você tem a cidade de Varriçai. Por que o nome é Varriçai? Porque tá varrendo e saindo do estado já, Não faz nem falta, tá lá em cima. Aqui, por exemplo, você tem a cidade de Porciúncula. Nunca ouviu falar em Porciúncula, Se alguém falar para você Porciúncula, você vai pensar que é um tipo de furúnculo ou coisa do tipo. Então você tem várias cidades no estado do Rio de Janeiro que a gente não conhece, composta aí de 92 municípios. A gente vai começar a falar primeiro da cidade do Rio de Janeiro, que é o início da nossa matéria aí, que a partir dali que começou a ocupação do nosso estado. Então, a Baía de Guanabara, margem da qual a cidade organizou, a cidade do Rio de Janeiro, foi descoberta pelo explorador português Gaspar de Lemos em 1502. Então ele chegou ali, por que fala Rio de Janeiro? Ele chegou em janeiro e a Baía de Guanabara ali temos 2 hipóteses. Ou o Gaspar Lemos pensou que a Baía de Guanabara ali era a foz de um rio, então Rio de Janeiro, São Sebastião de Rio de Janeiro, Ou então sabia que era uma Baía de Guanabara, mas falou que era a foz de um rio para ninguém querer chegar perto. Então você tem essas 2 possibilidades aí. Entretanto, por causa da Baía de Guanabara ali, com as águas calmas, era ideal para a construção de porto. Como você tinha pesca, porto, foi construído algumas fortificações para a defesa do litoral. Entretanto, de 1502 até 1555, basicamente você não tinha ali, era uma área praticamente desabitada, com alguns povos indígenas ali pela região. Em 1555, o francês Villegagnon apossou-se do local, ficando até 1567. E aí o que acontece? A coroa portuguesa então organizou uma força liderada por Estácio de Sá para que fosse expulso os franceses ali no Rio de Janeiro. Então, durante esse momento que foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Foi fundado então um povoado da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro entre o Morro Cara de Cão, que é o morro que não existe mais, e o Pão de Açúcar. E posteriormente a cidade foi se espraiando ali na altura da Praça 15, entre os morros de Castelo e Santo Antônio. Não sei qual que existe, qual que não existe, vários morros ali foram retirados para poder aumentar a circulação ali no Rio de Janeiro. Então não sei qual morro que ainda existe, não sei qual que ainda não existe. Então, se você for pegar aqui, aqui um mapa bastante antigo de 1555, mostrando aqui a Ilha Grande aqui, as ilhas dentro da Baía de Guanabara, com algumas marcações aí, um mapa feito pelos franceses quando chegaram no Rio de Janeiro ali. Aqui é uma pintura, de Antônio Firmino Monteiro, mostrando a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Aí, o início da cidade. A cidade ficou relativamente tranquila, sem muito movimento nem nada, era apenas mais uma vila entre tantas outras do Brasil. Com o desenvolvimento da produção aurífera e a decadência da produção de cana-de-açúcar no Nordeste, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, por causa do porto, que é onde era exportado o ouro para a coroa portuguesa, para a metrópole. Então, em 1763, o poder político sendo transferido para o Rio de Janeiro. Depois, a vinda da família real portuguesa, fugindo do bloqueio e da invasão de Napoleão Bonaparte em 1808. E a independência do nosso Brasil em 1822 fizeram a cidade do Rio de Janeiro crescer muito em população, cresceu também os limites da cidade e a sua importância também cresceu bastante. Em 1872, ali,
ano de um dos primeiros censos realizados ainda durante o período imperial, Rio de Janeiro tinha cerca de 275 mil pessoas, né? A partir do século XIX, com a produção cafeeira e a chegada das ferrovias implantadas durante o Império, né, houve uma expansão da cidade do Rio de Janeiro em direção à Zona Norte, devido à Estrada de Ferro Leopoldina, e à Zona Oeste, devido à Estrada de Ferro Central do Brasil. Além de construção de bondes, fazendo surgir vários bairros populares no subúrbio do Rio de Janeiro. Aqui é um mapa, deixa eu tentar localizar o ano aqui que tá esse mapa, não faço ideia dessa porra, mas vai mostrar aí as marcações de vermelho, né? Aqui é a região onde hoje é o centro do Rio de Janeiro, né? Em direção aqui à Zona Sul, e aqui, a partir da construção das linhas férreas, a expansão da cidade do Rio de Janeiro. E aqui do outro lado, Niterói, do outro lado da Bahia. Então aqui já mostra a expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O centro do Rio de Janeiro é onde habitava a população de mais alta renda durante o período colonial e imperial ali, né? Com a expansão da cidade do Rio de Janeiro, né, construção de bondes, com as linhas férreas, surgiu novos bairros, né? E o centro começou a ficar muito tumultuado. Então a população de mais alta renda, de média alta renda, começou a comprar imóveis mais afastados da área central da cidade, né? Porque a cidade estava crescendo, se espraiando. E aí o centro da cidade, com as suas ruas apertadas, com suas vielas, etc., acabou concentrando a população ali de baixa renda. Então, cortiços, favelas, né, mutueira de gente ali no centro da cidade. No início do século XX, o Brasil já república, verificou-se que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito insalubre, naquela população de baixa renda que, aos olhos da elite, era uma população suja, uma população que ocupava um espaço ali. E aí, no início do século XX, ocorreu a Reforma Pereira Passos, que promoveu uma série de transformações urbanas no centro da cidade. A demolição do casario antigo no centro, né, com aqueles cortiços, deu lugar a grandes avenidas e prédios públicos e privados, surgindo em novos investimentos. Houve implantação de redes de infraestrutura de transporte, saneamento básico e energia, que trouxe à região central um aspecto mais civilizado, salubre e moderno, já que era a capital de um novo país, né? A República iniciando no final do século XIX, início do século XX. A partir de 1940, novos elementos entraram na pauta para compreender os processos urbanos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, capital federal, a partir de 1930 e 1940, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, começa então um processo de industrialização brasileira. Então, a industrialização estimulou a construção de grandes rodovias a fim de criar eixos para a implantação de infraestrutura que atraísse indústrias, como, por exemplo, a Avenida Brasil e a rodovia Presidente Dutra. Aqui tem algumas fotos da região central do Rio de Janeiro, das grandes avenidas depois de construída ali no início do século XX. Aí o que aconteceu? A cidade então passou a receber um grande fluxo migratório, resultando num acréscimo notável da população na área metropolitana devido à industrialização. E aí o que acontece? Devido ao custo de vida ser mais alto nas regiões centrais da cidade do Rio de Janeiro, em alguns bairros de classe média alta, a população mais pobre de baixa renda começa a habitar então próximo aos grandes eixos rodoviários, surgindo aí nesse momento que hoje convenciona de chamar Baixada Fluminense. Se você reparar nos municípios da região metropolitana do Rio, na Baixada Fluminense, ele se desenvolve a partir dos eixos rodoviários, né? E aí o que acontece? A transferência da capital federal para Brasília em 1960 e o tímido crescimento industrial, né, levou ao esvaziamento político e econômico da cidade. Por quê? Porque o crescimento industrial e econômico, né, estava concentrado em São Paulo por causa da infraestrutura cafeeira, o processo de industrialização, concentração bancária, etc. Até 1960, Rio de Janeiro tinha uma importância econômica maior que São Paulo. A partir de 1960, com a intensificação da industrialização, né, São Paulo então ultrapassa o Rio de Janeiro como a cidade mais importante. Então você tem aí um esvaziamento político e econômico da cidade do Rio de Janeiro com a transferência da capital para Brasília e com a ascensão de São Paulo como a cidade mais importante. Aí veio a crise econômica brasileira, final dos anos 70 e início dos anos 80, que atinge fortemente a cidade do Rio de Janeiro.
Entretanto, o Rio de Janeiro começa a se tornar uma cidade muito clivada entre bairros de classe média alta e bairros extremamente pobres. Então, os bairros mais valorizados das cidades estavam localizados próxima à orla marítima, como Ipanema e Copacabana, que cresciam graças à verticalização, construção de prédios cada vez mais altos, e a intensa especulação imobiliária que levou esses bairros a ter uma valorização muito grande dos seus imóveis, né? E aí, a expansão da cidade do Rio de Janeiro em direção ao outro lado da Baía de Guanabara se deu com a construção da chamada Ponte Costa e Silva, que hoje é a Ponte Rio-Niterói, né? Ligando o Rio de Janeiro aos municípios leste da Baía de Guanabara, levando um crescimento grande de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que são os municípios do outro lado da Baía de Guanabara, já que agora você tem um eixo rápido de transporte entre esses municípios e a região central do Rio de Janeiro. E com a crise econômica, houve um crescimento intenso das áreas mais pobres de favelas na cidade do Rio de Janeiro entre os anos 70 e 90. E aí, a falta de atuação do poder público nas favelas, né, com infraestrutura urbana, saneamento básico, saúde, educação e etc., abre um espaço ali, então, para a constituição de um poder paralelo ligado ao narcotráfico, que é as grandes quadrilhas de tráfico de drogas que hoje a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro têm como um todo. E aí o que acontece? Atualmente, há grandes investimentos públicos continuam sendo aplicados em novos bairros, como Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Lembrando que, quando o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas de 2016, o investimento foi no Parque Olímpico localizado na Barra da Tijuca, ou seja, levando a uma maior valorização ainda dessas regiões em detrimento de outras regiões da cidade. Acaba abrigando, então, empreendimentos imobiliários para a população de alta renda, levando, então, uma maior valorização ainda dessas regiões aí, né? Aqui tem um mapa da cidade do Rio de Janeiro, tá ruim de ver pra cacete aí, né? Mas mostrando aqui, você tem aqui o centro do Rio de Janeiro, aqui vai em direção, então, aos bairros da Zona Sul, chegando até aqui Barra da Tijuca do lado de cá, né? Aqui o Maciço da Tijuca, alguns bairros aqui, e aqui vai em direção aos bairros do subúrbio da Zona Norte, e os municípios da Baixada Fluminense, Ilha do Governador tá do lado de cá. Características físico-ambientais do estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, quais são as principais características do relevo do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem presença de serras, os maciços da Mantiqueira e da Serra do Mar, né? Alguns maciços litorâneos, que são agrupamentos de morros e morros isolados, como maciço da Pedra Branca, maciço da Tijuca, etc. E o resto do estado é composto de terrenos de baixada, né? Aluviais ou terrenos próximos ao litoral. Em relação à vegetação, a gente tem alguns requisitos de Mata Atlântica, principalmente nas serras, né? Tem o Parque Nacional de Itatiaia, tem um parque ali da Serra dos Órgãos, parte do Parque da Bocaina está no estado do Rio de Janeiro, então você tem alguns locais ainda que tem resquícios de Mata Atlântica preservada, outras com sérios danos ali ocasionados pelo processo de urbanização, de turismo, etc. E também temos mangues e restingas no litoral. Rio de Janeiro tem uma parte litorânea bastante interessante, com um conjunto de terrenos de baixada a partir da planície ali que vai de Macaé até Campos dos Goitacazes ali na foz do Rio Paraíba do Sul. Esses ecossistemas têm sofrido intensa e contínua degradação devido à expansão urbana, principalmente na cidade e região metropolitana do Rio de Janeiro, especulação imobiliária, poluição e ampliação das áreas agropecuárias. Em relação à hidrografia, a principal bacia hidrográfica é do Rio Paraíba do Sul, que é o rio que corta praticamente o estado do Rio de Janeiro inteiro e com grande volume de água, né, devido à sua extensão e grande número de afluentes. Você tem a bacia do rio Macaé e outras pequenas bacias e rios que acabam desaguando, na sua maioria, no rio Paraíba do Sul. Aí o que acontece, né? Temos essa degradação muito forte, então você tem apenas no estado de Janeiro, tem apenas 10% da área territorial protegidas através de parques nacionais ou estaduais, ou seja, apenas 10% do estado está protegido, né, na sua vegetação original. E aí tem alguns projetos aí tentando proteger os outros requisitos de Mata Atlântica, que deve chegar próximo aí de 25% a 30% do estado do Rio de Janeiro. Tanto a mata primária quanto a mata secundária, que foi aquela que se regenerou ou foi plantada depois, como a floresta da Tijuca. E aí você tem então o modelo do mapa de relevo do estado do Rio de Janeiro. Então você tem aqui, né? Aqui está a Serra da Mantiqueira, né, na divisa com o estado
de Minas Gerais. Aqui está o Parque Nacional de Itatiaia, onde tem um ponto mais alto do estado de Rio de Janeiro, que é o Pico das Agulhas Negras. Aqui você tem parte da Serra do Mar, né, que o pessoal chama ali do Parque da Bocaina, né? Aqui também na região central, que é uma continuação da Serra do Mar, que no estado de Janeiro a gente chama de Serra dos Órgãos, porque parece que é órgãos de um piano, de alguma coisa assim, onde está Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, etc. E aqui você tem toda a parte de verde, são os terrenos de baixada, né? Então a região aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Indo aqui a região dos lagos, em direção a Macaé até Campos do Goytacazes, são as regiões de verde de menor altitude. Aqui eu tenho aí mostrando os remanescentes florestais, né? Juntando tudo aí não dá 30%. Né? Então, vegetação natural 10%, com 18% de remanescentes florestais, ali 28%. Né? Áreas naturais não florestais, mangue e restinga bem pouco aí. Então, total aí de 30%. Né? Esses dados aqui já devem estar bastante um pouco antigo, porque a pressão imobiliária, expansão urbana, especulação imobiliária, turismo vem pressionando fortemente os tipos de vegetação presente que nós temos ainda no estado do Rio de Janeiro. E aqui é a nossa rede hidrográfica, então que mostra desde os pequenininhos rios até os rios maiores. Então você vai vendo que essa linha aqui, né, mais grossa, é o Rio Paraíba do Sul, que vai desaguar lá em Campos Bom Jesus de Itababuana, e você tem todos os conjuntos aí de bacias hidrográficas, desde as menores até as maiores no estado do Rio de Janeiro. Aspectos socioeconômicos do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é dividido em 8 regiões que se distinguem por aspectos naturais e socioeconômicos. Então é um agrupamento de municípios que tem características naturais e socioeconômicas parecidas entre si, que diferenciam de uma outra região. A gente vai estudar as 8 regiões do estado do Rio de Janeiro depois. O estado tem sofrido um processo de enfraquecimento econômico nas últimas décadas. A gente já comentou transferência da capital federal, tímido crescimento industrial, ascensão de São Paulo como principal centro polarizador da economia brasileira e etc. Né? E aí isso levou a uma diminuição do investimento em infraestrutura. A cidade do Rio de Janeiro, o estado, é um estado com uma fraca infraestrutura devido à sua importância política e econômica. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado econômico mais importante depois de São Paulo. Né? Então, essa falta de poder político gerou então uma concentração de negócios e investimentos na cidade do Rio de Janeiro, que apesar de ter passado por problemas econômicos nas últimas décadas, ainda assim é a capital do estado e é uma força econômica muito grande. Essa centralização do poder na cidade do Rio de Janeiro, ao longo das décadas, deve-se a alguns fatores históricos e políticos. Então vamos elencar os 4 aí. Função militar. Desde o início, quando surgiu a cidade do Rio de Janeiro, né, ela surgiu como uma defesa do território da província. Então, construção de vários fortes para evitar os ataques de povos inimigos ou de países inimigos, como aconteceu, por exemplo, com os ataques dos franceses, que depois dos ataques franceses reforçou-se ali a defesa do litoral. Função comercial, devido à instalação do porto e comercialização de produtos e serviços, principalmente depois da chegada da família real em 1808. Terceira função é a função administrativa, capital da colônia a partir de 1763, depois capital do Império, depois capital da República, até a transferência para Brasília em 1960. Isso levou a uma concentração de poder político e econômico muito grande na cidade do Rio de Janeiro. E a quarta é a função industrial, que, com o processo de industrialização a partir de 1930 e 1940, né, levou a uma grande industrialização do estado do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro, por ter mais infraestrutura e capital, acabou concentrando essa industrialização, né? Com destaque aí para os setores têxtil, metal mecânico, alimentício e etc. Então, alunos, terminamos a nossa primeira aula do 4º bimestre, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá o seu comentário e até a nossa segunda aula.